Bom, galera, vamos supor que você quer fazer uma rotina que o seu drone, sempre que ele tem uma certa quantidade de bateria, ele pouse. Como que a gente faz isso? Drone na escola. É isso aí, pessoal. Nessa aula, a gente vai aprender como faz para usar o sensoriamento do Telo para conseguir manipular esses números que vocês vão receber da telemetria do seu drone, para fazer o que vocês quiserem. Em primeiro lugar, é necessário comentar que essa parte do sensoriamento só pode ser usada no aplicativo do Drone Blocks para PC. No de celular, não tem esse conjunto de blocos. Então, bora dar uma olhadinha aqui no Drone Blocks do PC aqui para a gente ver o que a gente pode fazer. Bom, aqui na tela vocês podem perceber que a corzinha primeiro é esse azul claro aqui e já tem uma grande quantidade de blocos que a gente pode utilizar aqui. Contudo, nenhum deles, exceto esses iniciais aqui, eles são de ação. Eles são únicos e exclusivamente de número, que é justamente para você trocar, encaixar ele no lugar de um número, que a gente já tinha visto antes no de matemática, naqueles de texto e também as próprias listas. Vocês podem perceber aqui que tem alguns nomes que são meio repetidos, que vocês já viram eles antes. Roll, pitch, yaw, low temp, high temp. Onde que você viu isso? Você já leu isso em algum lugar aqui? Ah, aqui em cima, nessa barrinha de ferramentas aqui, ó. Ou seja, todos os valores, exceto o Mission Pad aqui, que está no próprio Mission Pad, no conjunto de blocos do Mission Pad. Mas de resto, todos os valores dos acelerômetros, o tempo de voo, a temperatura, a altitude, o sensor de distância, e ao pitch roll e a bateria, vocês conseguem pegar esse valor e fazer o que você quiser. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer raiz quadrada, jogar para alguma coisa, você colocar no lugar de distâncias ou no lugar de tempo. Você pode fazer o que você quiser com isso aqui. Então eles são números que você pode manipular no seu programa e justamente usar como se fosse uma outra coisa claro, de aleatoriedade, mas também você pode usar como algo mais interessante justamente para posicionamento. Você pode fazer uma coisa mais interessante no posicionamento, alguma coisa mais complexa. É um nível mais alto que você pode chegar só a partir desses bloquinhos aqui de sensores. Então, para começar, esse start logging e esse stop logging, ele serve para justamente porque o drone, você pode parar de fazer essa mudança no sensoriamento aí. Então, digamos que você quer que o acelerômetro fique parado num ponto específico. Você pede para ele parar ali, justamente naquele ponto. Não é muito utilizado isso aí. Eu costumo deixar ele sempre fazendo essa verificação o tempo todo, sem parar. Mas, caso você tenha algum uso, é aqui que você pode usar. Nos próximos 3 blocos, você já pode perceber que são blocos de utilização de números, né? Que você encaixa justamente naquele quebra-cabeçazinho. Tem o roll, o pitch e o yaw. O que esses 3 significam? Eles são angulações. Você pode perceber que tem um parênteses ali com um símbolozinho ali de grau. O que significa isso? O roll, ele é essa angulação que o ângulo faz nesse eixo aqui. É quando o drone ele vai ir para os lados. Ele faz o movimento de roll. O pitch é quando o drone faz esse movimento aqui. É um movimento de inclinação para frente e para trás que o drone faz no seu movimento. E o yaw é essa rotação aqui. Então, vocês têm os 3 eixos de rotação do drone que vocês podem medir a angulação dele, para você saber exatamente como que ele está no espaço, se ele está assim, se ele está assim, se ele está assim. Com esses 3 eixos de angulação, você já consegue calcular tudo desse drone, tudo. Nos próximos 2 blocos, a gente tem os blocos de temperatura. O que são esses blocos aqui? Aqui dentro, ele tem um termômetrozinho simples que é para medir a temperatura do próprio drone, para saber se o drone está muito quente, se o drone está muito de frio, enfim. E o que está escrito aqui, esse low temp e esse high temp? Low é baixa, ou seja, é a temperatura mais baixa que ele conseguiu encontrar no drone. E high temp é a temperatura mais alta que ele conseguiu fazer o log, que ele conseguiu guardar ali. Então, você vai ter à sua disposição essas 2 temperaturas. Então, por exemplo, eu quero fazer com que quando o drone esteja com uma temperatura interna muito alta, que a maior temperatura que ele meça fosse, sei lá, 45 graus, se chegar nesse ponto, eu quero que o drone desça na hora. Você pode fazer isso. O próprio drone ele tem um controle dessa temperatura, quando ele chega numa temperatura muito alta, ele mesmo
se autodesliga ou ele mesmo desce, mas você pode fazer uma outra coisa com isso. Para o próximo bloco tem esse TOF. O TOF ele é utilizado para o Telo TT ou para a expansão do Teledu para transformar ele em Telo TT, que é desse sensor aqui. Esse sensor, vocês podem ver aqui, é bem pequenininho, tem uma coisa meio oval aqui, assim. O que é isso aqui? Isso aqui é justamente um sensor de distância, ele é um sensor ultrassônico. Muito interessante, né? Tem vários componentes aqui, bem pequenininhos, só nesse pacotinho aqui. E é muito interessante que ele consegue medir essa distância na frente do drone até um objeto próximo. Então, isso aqui é muito legal que você pode utilizar, pode fazer coisas, por exemplo, quando ele chega perto de uma parede, ele desvia automaticamente da parede. O próximo bloco, ele é o bloco de altitude, ou seja, ele vai medir a altitude a partir desses sensores aqui, como a gente já tinha visto nas aulas passadas, o VPS. Então ele vai fazer uma rápida medição instantânea e vai ter um número ali da altura que o drone está em relação ao chão. Lembrando que esses valores podem ser alterados dependendo do chão. Se o chão não for liso, se o chão for meio áspero ou se tiver uma coisa reflexiva, pode alterar. Ou, por exemplo, superfícies que são mais instáveis, também pode alterar esse valor. Próximo bloco, o bloco de bateria. Esse é o que geralmente mais se utiliza. É difícil utilizar, por exemplo, o yaw, pitch, roll. Até a temperatura é um pouco mais difícil. O sensor de distância ele é bem legal de se usar, mas a bateria é o que geralmente se usa bastante. Pois, por exemplo, se a bateria estiver abaixo de 50%, você não consegue dar flip. Então é muito legal você ter algum tipo de atualização para você mesmo com os textos que pode te avisar quando que a bateria está abaixo de 50%, porque ali você não consegue mais fazer flip, por exemplo. Ou você sabe que o flip vai ser passado e que a sua missão ela pode ser parada naquele momento, ou o que você achar necessário. Você acha, putz, a bateria aqui não vai ser suficiente. Apesar de você ter ali, no próprio comandinho aqui, a bateria, você pode ter uma resposta automatizada no seu próprio código, para tipo assim, se ele viu o pad 4 e quando ele viu o pad 4, eu sei que com certeza gasta 25% da bateria do drone. Então ele faz uma medição ali. Viu o pad 4 e a bateria do drone está abaixo de 25%, você sabe que não vai executar, ele não vai conseguir finalizar perfeitamente do jeito que você queria. Então você pode mandar ele pousar ali, e aí lá você troca a bateria e ele finaliza o programa. Muito simples, muito legal. O próximo bloco é o tempo de voo. O tempo de voo ele é o tempo em que, depois que acontece o take-off, esse tempo ele para imediatamente quando você está no land. Então, quando o drone está aqui depois do take-off, ele começa a contar. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, quando você pediu para ele dar land, ele parou de contar, porque é tempo de voo e não tempo no geral que ele está acordado aqui. Os próximos 3 valores são valores um pouco mais complexos de usar, mas ainda assim é muito interessante até que ponto que a gente pode chegar. Ele pega o próprio valor do acelerômetro do drone. Então ele vai pegar as acelerações em X, em Y e em Z. Então é muito legal o que a gente consegue fazer. Você pode medir distância. Você pode saber, o drone ele acelera um tempo e fica parado. Então você consegue fazer um cálculo de distância a partir da aceleração que o drone teve. Então é muito legal realmente até que ponto que a gente consegue chegar. Bom, galera, só para dar uma finalizadinha, um apanhado geral do que a gente falou aqui, o drone ele tem vários sensores internos a ele. A começar com as câmeras. A primeira câmera aqui, que é essa da frente aqui, essa frontal. Essa câmera, ela é um sensor de visão, ela mostra para você o que ela está vendo à sua frente. Além disso, tem essas câmeras embaixo aqui, a câmera embaixo aqui, que é o VPS, o Virtual Position System, que é justamente, esses sensores eles funcionam em conjunto ou até separadamente para você medir a distância do solo. Então é esse sensor que vai medir a altura do drone, que vai medir a altura em relação ao solo. Muito interessante, é um sistema muito incrível que o drone faz para conseguir medir essa distância. Além disso, a gente tem esse sensor de distância também, mas nesse caso é uma distância frontal ao drone, que ele vai estar conectado aqui. Por causa de um ultrassom pequenininho que tem aqui, que é outra coisa muito engenhosa que foi feita pela DJI e pela Rise em parceria, certo? Além disso, tem os que a gente não vê, que são os acelerômetros e giroscópios. Parte desse yaw, pitch, roll, acelerômetro, e como a gente viu ali, acceleration, né, as acelerações, são provenientes desses equipamentos de acelerômetro e de giroscópio. Então é muito importante também, além disso, claro,
tem o Battery Management System, que é o sistema de manejo da bateria. Ele tem esse cuidado e ele mede também quantos por cento de bateria tem restante no seu drone. Além disso, tem temporizadores, tem termômetros e tudo mais, tudo aqui dentro desse equipamentinho bem pequenininho. Então é algo tudo muito compacto e é muito interessante tudo que a gente tem aqui só para poder voar com segurança. Bom, pessoal, essa foi a aula de sensoriamento do nosso drone Tello. Espero que vocês tenham gostado bastante, espero que tenham dado várias ideias em você para coisas que você pode utilizar esses sensores nos seus programas. É isso. Até a próxima aula. Nos vemos lá.